Lauri, seu microfone está mutado. Obrigado, desculpa, o microfone ficou fechado. Então vamos começar. Olá, professores de todo o Brasil, boa noite, bem-vindos. Daremos início ao ciclo de encontros, diálogos em educação. Eu sou Lauri Sericato, professor como a maioria de vocês, estou diretor editorial na Saber. A Saber abrange as publicações das editoras Ática, Saraiva e Scipione, com foco na publicação de livros destinados à rede pública. Essa iniciativa é uma iniciativa das editoras Ática, Scipione e Saraiva e do portal eDocente, canal de comunicação dessas editoras com vocês, professores da rede pública. Para que vocês conheçam melhor, quem ainda não conhece, todo o suporte disponibilizado ao longo do ano, sugiro que você visite e se cadastre lá no portal edocente.com.br. Quando nós iniciamos a discussão dessa série, desse ciclo de diálogos, 3 questões perpassavam a nossa intencionalidade. A primeira delas, cuidar de quem cuida na educação. Então, portanto, cuidar de vocês, professores. O segundo ponto era garantir que os estudantes não sejam prejudicados em seu processo de escolarização. E o terceiro, evitar esse distanciamento das desigualdades de acesso e de oportunidades desses alunos da rede pública. Nós, aqui nesse espaço, já dialogamos sobre aulas EADs, sobre alunos adolescentes em isolamento social, processos avaliativos no contexto atual de pandemia. Tivemos um membro, o Eduardo Deschamps, do Conselho Nacional de Educação, discutindo sobre diretrizes para as escolas durante a pandemia. Discutimos saúde mental, falamos sobre alfabetização e sobre cuidar e educar na educação infantil. Para quem não está assistindo agora, se perdeu algum dos vídeos, pode revê-los no canal do eDocente no YouTube. Bom, para a conversa de hoje, sobre distanciamento social e educação inclusiva, quem é excluído de quê? Nós contamos com a presença da professora Márcia Marim. A professora Márcia Marim é professora do curso de Pedagogia e de especialização em Educação Especial e Inclusiva na Faculdade Souza Marques, no Rio de Janeiro. Professora aposentada do Colégio D. Pedro II, Escola Pública Federal de Educação Básica, no Rio de Janeiro. Tem atuação em atendimento especial e educacional especializado. Ela é formada em pedagogia, com habilitação em educação especial pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado com pesquisas em formação docente e prática docente em educação. Também estamos iniciando a nossa apresentação, a nossa tradução na linguagem em Libras. E nós temos aqui a Dinalva Andrade, que é atriz, intérprete em Libras, graduada em teatro e mestranda em linguística na Universidade Federal de Minas e responsável pela empresa BH em Libras, que disponibiliza conteúdos acessíveis em Libras no Instagram. Agradeço, professora Dinalva, professora Márcia, saúdo todos que estão aqui conosco e os que assistirão a essa gravação posteriormente. A professora Elaine está nos acompanhando no chat, por onde pode ser enviados comentários, perguntas, que na medida do possível responderemos ao vivo ou pós-evento lá no canal do YouTube. Eu quero avisar a todos que esse evento está sendo gravado, a todos os participantes, nós temos aqui a licença de uso de imagem e de voz.
Bom, professora Márcia, boa noite, bem-vinda, Dinalva também. Eu vou para a minha primeira provocação. Com a pandemia causada pelo novo coronavírus, as escolas tiveram suas atividades presenciais suspensas. Professoras e professores, agentes fundamentais neste processo educacional, viram-se de um momento para outro tendo que atuar diante de um contexto de excepcionalidade. Que alternativas podem ser adotadas com o objetivo de preservar o direito de todos à educação, sobretudo no que tange a questão da inclusão escolar e de seus pressupostos, que são o acesso, a permanência e a aprendizagem? Boa noite. Eu, primeiramente, quero agradecer pela oportunidade, pelo convite, pelo prazer e pelo desafio de estar aqui. Agradeço pela Dinalva, que vai fazer a transcrição, que vai fazer para a gente esse momento de acessibilidade, que é fundamental numa conversa dessas e em tantas outras. Agradeço a equipe do Saber, né, que privilegiou, quis trazer essa temática que é tão delicada. Eu, primeiramente, quero confessar que fiquei muito reticente, fiquei muito pensativa quando o convite foi feito e demorei até 2 dias para responder, porque é uma temática em âmbito maior, tão nova para todo mundo, né, pensando na escola como um todo, e, de repente, pensar nos alunos com os quais eu lido, e venho lidando há anos cotidianamente, nesse contexto. Foi uma provocação para mim, para pensar sobre isso, que eu venho acompanhando como as coisas estão acontecendo e tentando compreender, tentando digerir, tentando recriar, tentando pensar nessas situações. E aí foi uma oportunidade de me refazer também, de pensar sobre isso e tentar, nesse momento, estabelecer um diálogo. A ideia é essa, né, que a gente possa conversar. Então, de antemão, já vamos dizendo que não há nenhuma resposta pronta, nenhum modelo, nenhuma receita, não há nada disso, mas a possibilidade de conversar. E é um diálogo estranho ao mesmo tempo, né? Porque eu não vejo as pessoas, eu não estou vendo ninguém, tem 1.165 pessoas por aí. Eu quero dizer que é um prazer falar para tanta gente em tantos cantos, que eu não sei onde as pessoas estão, né, nesse imenso Brasil, nesse Brasil que é bastante diverso, tem suas peculiaridades. Então, que bom poder chegar aonde as pessoas estão, se dispuseram a pensar junto. Mesmo que a gente não converse assim tão proximamente, mesmo que a gente não tenha respostas e perguntas, e a própria conversa no diálogo, eu acho que precisamos falar dessas coisas. E o meu aceite, quando eu concordei em participar e quis, e fui assumindo isso como uma tarefa social de professora, de poder conversar, eu fiz em função da necessidade de que precisamos conversar sobre isso. E é conversando, é elaborando, é através da linguagem que a gente vai recriando as coisas, vai enxergando melhor, vai organizando. Então, eu espero que seja um espaço, um momento bom nesse encontro que a gente está tendo aqui. Quero agradecer as pessoas que se solidarizaram e deram força durante o dia todo, falando que era importante a gente conversar sobre isso mesmo. E o segundo ponto de eu ter aceitado, essa é a introdução, tá? É só um preâmbulo do assunto. O segundo ponto de aceite foi o seguinte: eu
rememorei os momentos de formação continuada dos quais eu participei, eu fui pensando em como foram momentos importantes, nem sempre pela novidade que trouxeram, nem sempre pelo novo ou por respostas prontas que trouxeram, mas por trazerem ideias das quais eu comungava, coisas que eu estava fazendo e que foram confirmando, que foram me dando força para pensar assim, não, então é isso, a gente vai andando por um caminho que outras pessoas também estão andando. Nós temos as mesmas dúvidas que outras pessoas, nós temos ideias parecidas com de outros, porque é na luta que a gente se encontra, né? Então, estamos mais uma vez travando uma luta diária nessa nossa profissão docente, e é nesse encontro, nessa tentativa de pensar juntos, que nós podemos nos fortalecer e caminhar e favorecer a aprendizagem de tantos meninos e meninas que não estão na escola agora. Nós lutamos ferrenhamente para que todas as crianças estejam na escola. A nossa luta é essa. Para que crianças, adolescentes, jovens e até adultos com deficiência, com alguma diferença significativa, com a sua peculiaridade, para que estivessem no espaço escolar aprendendo. E agora, nenhuma criança está. Nenhum jovem, nenhum adolescente, ninguém está na escola. E essa sensação, essa ideia de que parece que está todo mundo igual, ela só traz, e aí eu acho que é isso que a gente precisa discutir nesse primeiro momento, que o Lauri traz essa questão, como a gente vai fazer, a gente precisa discutir que ficou maior o abismo. O abismo ficou mais evidente das desigualdades sociais, das dificuldades de acesso, porque não está dando mais para ir para a escola, né? Não existe mais esse percurso diário de sair de casa e ir para a escola. As pessoas estão em casa, as crianças, os adolescentes, os jovens da escola não estão lá, estão nas suas casas, estão num espaço de distanciamento. Eu fiz umas brincadeiras aqui para a gente ir pensando. E aí eu trouxe umas palavrinhas que são bem atuais e que a gente tem falado com as crianças, tem falado com as pessoas, e são coisas que assustam. Pandemia, distanciamento, isolamento, Covid, coronavírus, morte, medo, dor, são coisas que estão no nosso vocabulário agora, que estão nas nossas conversas, e isso evidencia, isso está sendo acrescentado a coisas que a gente já tinha. Desigualdade, discriminação, falta de recursos, falta de mão de obra, exclusão, impossibilidades e limites, que são muitas palavras, ações que ficam em cima de pessoas que têm deficiência, pessoas que aprendem de uma maneira diferente. Então, nós temos, somado ao que a gente já tinha, outras coisas mais. E isso, para todo mundo, é uma confusão. Então, que tamanho abismo que se abre em relação ao acesso, à permanência e à aprendizagem, que é o tripé da inclusão, é o pressuposto básico do que seja inclusão. Inclusão não é só estar na escola, não é só o acesso à matrícula, que isso está lá como direito. A gente nem precisa discutir muito isso, mas discutir como algo a ser ganho, já é um direito. Temos outros problemas, né? Pode ter matrícula recusada, podemos ter outras coisas, mas esse direito está ali de acesso. A ideia da permanência. Como hoje a gente, às vezes, ouve coisas, escuta coisas, assim, não, mas a gente está fazendo o que é possível.
Se a gente fizer para um grupinho só, não tem problema, pelo menos esse grupinho consegue. Mas a educação não é para todos? Nós não estamos pensando em reforçar ou em abrir mais uma ferida que já existe da desigualdade. Porque todo mundo precisa pensar em meios de acesso. Todos estão na mesma situação. Não é verdade. Outra coisa que a gente escuta. Está todo mundo igual. Não é. Eu, atualmente, dou aula no nível superior. Com essa intenção da formação docente, de pensar na formação docente, eu acabei abraçando, nesse momento, a formação na pedagogia, no curso de pedagogia. E é uma instituição privada em que os alunos estão tendo aula online. Muitos alunos não têm acesso. Ficou gritante entre esse grupo, só para exemplificar, como não tem sinal de internet, muitos não têm computadores, usavam os computadores da faculdade, e a faculdade está fechada. Vocês imaginem as crianças, as famílias nesse momento. Então, como criar permanência no estudo num contexto de isolamento, distanciamento? Que brecha se abre, que ferida se abre. Se nós tínhamos uma fratura, nós temos agora uma fratura exposta, que a gente precisa encarar, que a gente precisa olhar, que a gente precisa cuidar. Por quê? Se o acesso novamente está comprometido, o direito à matrícula está lá posto. As crianças com alguma deficiência, com alguma necessidade educacional especial, as crianças com alguma diferença no seu percurso, elas têm o direito de estarem matriculadas na escola comum. Se isso já está garantido por lei, esse acesso agora está quebrado, não só para esse grupo, mas para tantos outros, como a gente vai garantir a permanência? Como vai garantir que esses tantos meninos e meninas nas suas casas permaneçam com o contato com a escola? E o terceiro pezinho do tripé é a aprendizagem. Nenhuma criança, nenhuma pessoa que está no espaço de escolarização pode ficar sem aprender, porque esse é o papel dessa instituição, é ensinar. Então, ninguém pode ficar sem aprender. Logo, como acontece a aprendizagem? E aí, novamente, para tantos, para todos e para esse grupo especificamente. Eu venho com um monte de questionamento, porque, na verdade, a gente não precisa pensar junto em como nós podemos responder a isso. Mas a gente precisa saber o que responder. É importante saber quais são as perguntas para podermos responder. Então, precisamos garantir, de alguma forma, uma permanência de contato desse alunado com as suas escolas, com o espaço de ensino que ele conhecia até então. Nós temos entre tantas dificuldades que a gente tem, nós temos um problema, porque a pandemia, ela começou, a quarentena, o isolamento, o distanciamento, começou bem no início do ano letivo. Isso tem sido um problema para muitos professores que não tiveram nem tempo de conhecer efetivamente os seus próprios alunos e as próprias famílias. E, nesse momento, precisa se fazer um resgate disso de alguma forma, de alguma maneira. Garantir que não haja um distanciamento definitivo. O distanciamento, ele é esse distanciamento físico, mas nós precisamos criar pontes, algum tipo de ponte que faça um contato, para que todas essas pessoas, e aí quando eu digo as pessoas, são as famílias, as suas crianças, os seus jovens, os seus adolescentes com alguma deficiência, não fiquem mais ainda alijados da escola, do processo escolar, da vida escolar. Então, primeiramente, acho que nossa pergunta é como a gente pode garantir algum tipo de acesso? Eu sei que as escolas das mais variadas redes
tem pensado em saídas, porque professor é um profissional que não para de pensar e não para de tentar responder perguntas. Então, eu vejo inúmeros colegas, e eu mesma estou nessa condição de participar de reuniões, de participar de propostas, para garantir o melhor processo possível dentro dessa situação difícil, ruim, atípica que estamos vivendo. Nós precisamos pensar que essa garantia é para todos e para as pessoas com deficiência, com transtorno do espectro do autismo, porque as crianças com autismo, elas são umas crianças que exigem da escola respostas educativas bem contundentes. Pessoas com deficiência intelectual, alunos com deficiência intelectual, precisam de respostas efetivas às suas demandas. Esses dois grandes grupos é que normalmente chamam mais a atenção, exigem mais das escolas respostas que sejam favoráveis à aprendizagem, ao desenvolvimento dessas pessoas. Então, a gente vai pensar em cima de perguntas também, porque a nossa realidade nacional ela é diversa, ela é imensa. Talvez as primeiras perguntas sejam: com o que nós contamos? O que nós temos de possível nesse momento para garantir um contato tanto com os estudantes quanto com as suas famílias? Talvez essas sejam as perguntas iniciais, para poder pensar em alguma coisa, planejar. O que é da nossa prática é planejamento, né? O que nós sempre fazemos, professores, é planejar. O planejamento é a base do nosso trabalho. Então, a partir do que temos, precisamos pensar. E aquilo que não temos, talvez buscar caminhos. Algumas redes foram criando alternativas com plataformas, com acesso a telefone para algumas localidades. Eu não sei, mas nós precisamos nos perguntar inicialmente. Não dá para estagnar e dizer não temos o que fazer, porque o direito está aí. E os dias foram continuando. Hoje, quando eu parei de manhã e estava pensando um pouco sobre como a gente ia conversar, eu fui olhar o tempo, são mais de 90 dias. Eu, aqui no Rio, estou no Rio de Janeiro, né, para quem não percebeu, nem falei disso, mas aqui nós estamos há mais de 90 dias sem aula. E é a realidade nacional, creio eu, talvez com uma diferença de poucos dias. Mas é isso, são 3 meses sem o movimento da escola, sem essa rotina escolar, sem esse ir e vir como era antes, sem o encontro das pessoas. É muito tempo. Por isso aqueles questionamentos, eu assisti o outro encontro do ciclo, que foi sobre a alfabetização, uma preocupação também. E crianças com alguma deficiência em processo de alfabetização. Outra preocupação nossa. Nós precisamos pensar, então, em como nós podemos encaminhar, em como nós podemos garantir algum tipo de contato, algum tipo de permanência. E aí precisa pensar no acesso hoje, né? Que é uma outra forma de acesso. Laurinha, não está aí? Ok, estou aqui. Deixa eu fazer uma segunda provocação. Um pouco Você falou do acesso, você falou da permanência, você tangenciou a aprendizagem, e é neste ponto que eu quero mergulhar um pouquinho, eu quero aprofundar essa questão da aprendizagem. Hoje, para quem não recebeu, e eu acho que vale a pena, a Fundação Carlos Chagas fez uma pesquisa
nesse período de pandemia, e lançou um paper, um informe hoje. Teve uma amostra nacional aí com professores da rede pública, em torno de 14 mil professores. E uma das questões, uma das perguntas, trata exatamente da questão da aprendizagem, dizendo que, para esses professores, para vocês que estão nos assistindo, o aluno perdeu, praticamente, na aprendizagem, 50% daquilo que ele tinha nesse período de 90 dias. Isso, eu acho que evidencia uma realidade de exclusão, e talvez a gente falando disso, de inclusão escolar, que já estava presente na escola, mas não tinha tanta visibilidade, tanta exposição. A gente sabe, professora, que educar, muito mais do que ensinar conteúdos, envolve construção de vida, projeto de vida, desenvolvimento, cidadania. Neste período de isolamento, neste contexto, o que pode ser feito no espaço doméstico para minimizar perdas nesse processo de aprendizagem? E como se estabelece rotina numa inclusão escolar neste momento de isolamento social? Vamos lá. Tem algumas ideias em cima disso que nós precisamos tentar garantir. A primeira coisa e falando sobre rotina mesmo, que é um dos destaques que eu trago para a gente pensar o que fazer, tanto da parte dos professores, quanto da parte das famílias. E aí, se a gente estiver pensando em crianças, jovens e adolescentes com deficiência, normalmente eles têm um suporte, têm um apoio, têm uma rede de apoio. Precisamos considerar que essas pessoas, elas estão também sem as suas terapias, sem os seus atendimentos, sem as suas atividades físicas. A rotina da vida foi quebrada. Ficou diferente. E aí não pode não existir uma rotina. A rotina ela tem que ser retomada no cotidiano das casas, de modo que todos possam usufruir do espaço e dessa convivência de um modo saudável, porque já estamos numa situação de pressão, de dor, de sofrimento, de tristeza, de falta de entendimento do que está acontecendo. Nós todos estamos assim. Imagine crianças com situações diferentes, com situações peculiares, que o modo de ver o mundo já é diferente. Então, o estabelecimento da rotina doméstica é fundamental para também garantir uma rotina com a vida escolar que fica um pouquinho dentro de casa nesse período. É fundamental ter uns combinados na casa, que as pessoas não fiquem de pijama o dia inteiro. Isso é um procedimento importante, porque o nosso cérebro, ele compreende determinadas ações nossas, determinadas coisas que a gente faz. E aí ele vai vivendo em cima disso, daquelas coisas que ele já estava acostumado. Então, precisamos ter algumas coisas estabelecidas, não ficar de pijama o dia inteiro, não fazer as coisas na hora em que quer fazer, ter hora para alimentação, hora para brincar, hora para o lazer, hora para se divertir. E na rotina doméstica é fundamental que pessoas que tenham deficiência intelectual, pessoas com autismo principalmente, elas sejam colocadas em situações colaborativas, que elas participem das tarefas domésticas. Porque o que é que nós temos que fazer agora no isolamento? Nós fazemos coisas básicas de rotina na casa. Limpeza, alimentação, cuidado pessoal,
essa dinâmica da casa, ela precisa ter as pessoas que estão dentro da casa inseridas, todos inseridos nisso, porque é uma possibilidade de vivenciar novas aprendizagens também. Pessoas que não estavam acostumadas a cuidar de determinadas coisas, elas podem ter grandes aprendizagens quando ela ajuda a fazer uma limpeza, varrer, quando ela estende uma roupa, quando ela pica algum alimento, quando tem a tarefa, a responsabilidade de jogar o lixo. Talvez isso não estivesse inserido na vida das pessoas, mas talvez estivesse já. E aí é combinar todo mundo junto, porque o espaço doméstico virou um espaço muito diferente também. Nas rotinas das casas, das famílias, as pessoas, elas saíam e a casa ficava, às vezes, com pouca gente. Às vezes, a casa ficava vazia. E agora ficou todo mundo junto para utilizar o mesmo espaço. Tudo ficou muito diferente. Então, isso precisa ser reorganizado, precisa ser feito em conjunto, de modo que também nem dentro da sua própria casa as crianças fiquem excluídas. Porque pode haver um processo de exclusão dentro do espaço doméstico também. Então, é preciso inserir, porque certamente aprendizagens são feitas, aprendizagens acontecem nesse processo. Tem um episódio bacana para eu contar, que eu acompanhei a semana passada. Eu convivo com muita gente que tem filhos com alguma necessidade especial, com alguma deficiência. Tenho muitos colegas professores, e uma colega professora tem um filho pequeno, com 2 anos e pouquinho, e ele tem uma necessidade especial, ele ainda não estava andando. E aí, com esse período, todas as terapias foram interrompidas, né? Não dá para sair, precisa de muito cuidado, ninguém pode ficar doente na casa, todo mundo se preservando, então não tem terapia, não tem fisioterapia, não tem fonoaudiologia, do jeito que estava acontecendo. Existem algumas orientações, mas aquela rotina não existe. Então, estabeleceu-se outra rotina. Os pais passaram a fazer uma caminhadinha diária num espaço que existia possível ali de caminhar sem contato com ninguém. Todos os dias fazendo uma caminhada para um exercício. E a criança andou no meio da pandemia, sem as terapias formais, começou a andar. E aí eu até brinquei, estava junto com o pai e com a mãe, então foi mais rápido. É um exemplo, é uma metáfora que eu quero usar, é uma coisa, é bonita o que aconteceu, mas é mais uma metáfora para a gente compreender, é uma ilustração, mais que uma metáfora, é uma ilustração, é para ilustrar como podem ocorrer as aprendizagens, coisas que às vezes as famílias nem sabiam que aquela pessoa tinha condição de fazer. E na atribuição de tarefas, daquilo que é possível, que precisam ter um pouco de desafio também, é preciso que façam coisas, que participem da rotina doméstica, como processo de aprendizagem. E no meio disso tudo, a gente não sabe da rotina das famílias, mas a gente pode incentivar, a gente deve orientar que haja algum momento formal com alguma coisa de conhecimento, uma leitura, a leitura de uma história, assistir um determinado filme e conversar sobre aquilo. É importante que essa rotina ela seja estabelecida com todo mundo e de um modo colaborativo. E aí eu repito, para que ninguém fique excluído desse processo dentro da própria casa. As pessoas da casa, elas não são os professores das crianças. Então, a nossa relação com as famílias, ela não pode ser de esperar ou até exigir
que haja um ensino efetivo, né, um ensino escolar, porque isso não compete às famílias, ainda que sejam filhos de professores e de professoras. Naquele contexto, no espaço doméstico, são pais, são mães, não são professores. Então, já poder dialogar com as famílias e dizer que essa rotina é importante, uma rotina da manhã, não precisa ser uma rotina de hora em hora, né? Não é uma agenda, mas o que vai fazer de manhã? Qual é o horário para fazer alguma coisa que seria escolar, né? É à tarde? Qual o horário de brincar? Qual o horário de todo mundo estar junto para fazer uma atividade coletiva? Que pode ser um jogo, que pode ser um desenho coletivo, que pode ser uma pintura. Aí tem família que não vai fazer isso. A gente sabe. Às vezes não tem nem material para fazer isso. Mas a hora que vai, então, cozinhar junto, vai picar as coisas, lavar, higienizar. Essa rotina, ela precisa ser incentivada para garantir também, na volta, essa ideia de que as coisas elas vão acontecendo conforme estão ali presentes. No retorno, as pessoas vão ter que poder contar coisas e dizer que aprenderam coisas, porque é possível aprender nesse espaço doméstico, nesse espaço cotidiano. Não é sobrecarregar uma família com tantas coisas, porque isso que o Lauri falou agora, sobre a não aprendizagem, né, sobre a perda de aprendizagem, eu pergunto aos colegas, eu me pergunto também, assim, que aprendizagens os nossos alunos estão tendo com o material que está sendo disponibilizado. Algumas redes têm disponibilizado apostilas. Que aprendizagens estão ocorrendo com esse material? Para todos, eu estou perguntando para todos. Que aprendizagens estão ocorrendo? Que aprendizagens estão ocorrendo com as aulas online, com as aulas gravadas, com as plataformas? A gente não consegue responder efetivamente, mas a gente tem um parâmetro. Tem um parâmetro do retorno e do não retorno. Eu tenho uns amigos que são aqui do estado do Rio, que eles têm uma plataforma de escolas estaduais do Rio para dar as aulas. E aí é uma rotatividade imensa da presença dos alunos, porque eles não têm internet estável. Então, o professor dá aula para um grupo, na outra aula, ele dá aula para outro grupo, então ele volta e retoma os conceitos da mesma aula. Nós precisamos nos perguntar o que as pessoas estão aprendendo nesse momento e o que elas precisam aprender. Então, usar o espaço doméstico dentro de uma rotina doméstica, de algo que faça aquela família fluir. Além disso, instrumentalizar as crianças, os jovens, os adolescentes com deficiência, com mecanismos de proteção, de saber como pedir ajuda, porque se alguém adoecer, para quem vai ligar, como vai proceder, se alguém precisar ficar no isolamento dentro da casa, que não pode fazer determinados contatos. Tem umas cartilhas muito boas já feitas para orientação das pessoas com deficiência e ajuda muitas famílias também. Tem uma cartilha muito bem elaborada pelo Movimento Down, que fala em tempos de pandemia, o coronavírus, e é uma cartilha feita em leitura fácil, então com letras grandes, em caixa alta, com imagem, com esquemas, para falar de determinados procedimentos de proteção e de ação, do que fazer nesse momento. Esses são momentos de aprendizagem, que as crianças, os jovens precisam ser instrumentalizados para saber o que fazer. Isso precisa fluir na rotina doméstica, porque nós não temos como interferir diretamente na casa das pessoas. As pessoas fazem o que elas querem dentro das suas casas, não é assim? Mas nós podemos sugerir e orientar que uma rotina favorece muito, uma rotina vai fazer diferença para todo mundo.
Nesse espaço doméstico, é um pouco isso, né, Lauri? É um pouco dessa ideia de... as famílias, elas são participantes de um processo educativo também ali, de uma educação inserida na vida. Perfeito. Temos aqui um bloco de perguntas, e tão rápida a nossa conversa, lá se foram quase 40 minutos da nossa... o tempo voa, quando o papo é bom, o tempo voa. Tem um monte de coisa aqui, ó. Pois é, mas o João Melo fez uma pergunta aqui, eu vou fazer um bloco de algumas perguntas, e aí, algumas você tangenciou, outras você já respondeu, e aí se quiser acrescentar alguma coisa. Mas o João Melo faz a pergunta, desculpa. Como resolver o fracasso escolar quando provém de causas ligadas à estrutura individual e familiar da criança? A Márcia Galvão faz uma afirmação e depois pergunta. Pior quem ainda não está nesse grupo de atendimento especial e com certeza necessitava e ainda estava em investigação. Como fazer quando não há um laudo? A Ana Buch fala, ótima reflexão em relação aos docentes. No entanto, muitos pais não se comprometem. Uns por falta de comprometimento mesmo, outros por não conseguirem e outros ainda por não terem tempo. O que fazemos neste caso? A Maraísa Piai Moreira diz que o que a escola deve fazer quando, mesmo buscando inúmeras formas de garantir a igualdade de acesso à aprendizagem, o aluno TEA se recusa a fazer em casa as atividades propostas? Fabiana Vigo, quais sugestões você dá para o planejamento de retorno às aulas presenciais, focando a recuperação de alunos com necessidades especiais? Então, aqui eu acho que tem um bloco muito bacana, e respondendo já algumas pessoas que estão dizendo, fica gravado, está disponível no canal do YouTube, essa discussão no canal do E-Docente. Muita gente perguntando se fica gravado essa nossa transmissão ou não. Então, registro aqui que fica lá disponível. Tá. Laurice, se eu me perder, você me ajuda, tá? Porque é uma imensa... Ajudo. Me ajuda aí. Porque são perguntas muito fáceis, muito simples de responder. Como é que a gente resolve uma questão de fracasso? Como que a gente lida com as crianças que estavam em investigação ainda? Um procedimento fundamental que a gente precisa pensar agora é como essas crianças estariam na escola. Mesmo uma criança sem laudo, porque o laudo não é pré-condição para um trabalho pedagógico diferenciado, a gente tem previsão legal para isso, nós não precisamos efetivamente de um laudo para fazer adequação, para fazer um trabalho específico com as crianças. Não, mas eu entendi a pergunta da professora, estava num processo. Se há, de fato, a escola já estava com um olhar sobre esse aluno, e com um olhar sobre aquelas outras situações de fracasso, de não aprendizagem, situações que já exigiam da escola uma resposta para esse aluno, porque esse aluno, independente do rótulo, vou usar esse termo, independente da nomenclatura, independente da condição que ele tenha, qualquer aluno precisa de um olhar diferenciado da escola quando ele necessita de caminhos diferentes para aprender. Então, em todas essas situações que foram colocadas aí, eu vou tentar responder, pensar junto, não é uma resposta, mas é pensar junto com todo mundo. Em todas essas questões apresentadas, nós precisamos tentar garantir o que a escola faria. Se a escola trabalha com atendimento educacional especializado
Se a escola trabalha com flexibilização, com os ajustes, se a escola ela já faz isso, ela precisaria já ter, eu acredito que tenham vários professores nesse momento com a gente, de atendimento educacional especializado, precisa garantir aquilo que já era pensado. Eu chamei aqui de manutenção de princípios básicos. Se havia individualização no ensino, se havia atendimento educacional especializado, se havia uma mediação específica, uma mediação individual para aquele sujeito, isso precisa ser mantido, isso precisa ser planejado. Se as escolas sempre tinham reuniões de equipe, reuniões por ano escolar, ou reuniões por equipes específicas, essas reuniões elas precisam ser mantidas. As pessoas precisam continuar conversando, se é pelo WhatsApp, se é por uma plataforma, se é pelo Meet, se é pelo Zoom, eu não sei por onde, mas as pessoas precisam continuar planejando coletivamente na escola e pensar nesses sujeitos. Esse sujeito que está sem uma identificação do que ele é, do que ele tem, mas que todo mundo percebeu que ele precisava de alguma coisa diferente, então isso precisa ser encaminhado nesse momento em orientação à família. Claro, alguém disse aí nesse bloco que algumas famílias elas não vão se envolver, elas não vão dar resposta, e aí a gente precisa fazer o que é possível fazermos. Nós precisamos fazer, e não desistir, precisa insistir. Tem outro caso, tem muitos casos assim, por causa da vivência, né? Vou trocando com as pessoas. Uma coordenadora pedagógica de uma escola, a semana passada, a gente conversando, ela disse que tem uma criança em processo de alfabetização, a criança com síndrome de Down, ela é uma criança estrangeira ainda, ela não é brasileira, está aqui sem os pais, está com os tios. E aí a família não responde. E aí tem um processo, tem um projeto, tem um trabalho para ser feito com a criança, um trabalho específico, uma orientação a ser feita, uma tentativa de falar com a criança também, mas a família não responde. Então, a gente sabe que não é para desistir, é para continuar tentando falar, tentando fazer. Mas eu compreendo que precisamos fazer essa manutenção dos princípios básicos. Se é individualização, então esses professores precisam conversar juntos, o professor da turma comum, o professor do atendimento especializado, o professor da turma comum, o professor do ensino colaborativo, qual seja a modalidade que tenha, qual seja a proposta da escola, qualquer que seja, que haja ainda essa colaboração entre eles, porque o trabalho com qualquer aluno e o trabalho com o aluno é dito da educação especial ou da inclusão, né, usam essa expressão, porque todos os alunos são de inclusão, não existe uma coisa assim, esse aluno é de... Não, se existe um de inclusão, os outros são de exclusão, não, esse termo é estranho. Então, todos os alunos precisam de ter esse olhar cuidadoso para que avancem. Esse aluno que precisa de resposta educativa específica, a sua demanda, a sua necessidade, porque precisa de mais tempo, porque precisa de material diferenciado, ele não pode ter isso privado. Porque era isso que a escola ia fazer, se ele estivesse lá no dia a dia. Ele não está lá no dia a dia, então é isso que a escola precisa tentar fazer. São as nossas tentativas, a gente não pode desistir. Então, precisa ter planejamento para garantir isso. E nós vamos fazer o que é possível, vou reforçar isso, porque não temos uma resposta. E as crianças todas, quando retornarem, todas retornarão numa condição de fazer um caminho novo. Então, a retomada de todo mundo, ela precisa ser pensada, não só dos alunos que vão voltar com alguma deficiência, os alunos com uma necessidade especial, que vão voltar para a escola, que talvez para eles vai ser difícil, vai ser uma dificuldade enorme. Teve a pergunta da professora falando sobre o aluno com transtorno do espectro autismo que não quer fazer as atividades na casa. Não é só ele, não. Um monte de crianças não
quer, não está entendendo. Tem uma pequenininha que eu sei que ela falou assim, não, essa não é a escola. Olhando para o computador, dizia, não, essa não é a escola, e vai embora, não quer saber, não quer olhar, não quer ver. E vários alunos estão nessa condição também. Por isso, a orientação para as famílias ela é necessária, no sentido de vivenciar na rotina, garantir que na rotina haja algum momento de contato com história, com livro, com jogo, com dado, para poder fazer um pouco de matemática, para que haja um desenvolvimento cognitivo. A gente o tempo todo aprende, nossa cognição ela avança o tempo todo. E aí, sem dúvida, a qualidade das interações, a qualidade daquilo que acontece no dia a dia, entre as pessoas e entre os objetos, entre aquilo que está presente naquele contexto, vai fazer com que o desenvolvimento avance mais. Então, por isso precisa dessa orientação familiar. E não dá para forçar, ele tem que fazer, porque a gente não está falando de garantir conteúdo para ninguém, né? Não é só para esse aluno, não, mas esse conteúdo formal, isso a escola vai ter que refazer, vai ter que repensar. Nós, enquanto escolas, vamos ter que repensar esse retorno, essa volta. Então, algumas coisas precisam ser vividas nesse momento, e esse replanejamento, ele vai acontecer lá na hora certa, que a gente nem está sabendo direito quando vai ser, para onde a gente vai. Nós precisamos pensar, de fato, no que fazer nesse momento. Até onde a gente chegou, o que a gente já fez, eu imagino que tenha gente com experiências maravilhosas aí, gente que está ouvindo, que a gente não está podendo ouvi-las, mas que elas têm vivenciado coisas interessantes, coisas boas. Fala. Eu tenho mais uma pergunta aqui, e o meu papel de mediação aqui é um papel sempre muito de administrar o tempo. Então, pois é. Cadu Pereira faz uma afirmação que ele diz que acredito que é necessário primeiro a afetividade. O reconhecimento que, nesse momento, precisamos sermos sensíveis à dificuldade dos outros. E ele coloca a palavra aí como a palavra essencial, a palavra de resiliência. E eu quero aproveitar a pergunta, já passo para a sua resposta, e quero dizer que a conversa da próxima quarta-feira será sobre afetividade. A próxima quarta-feira, neste mesmo horário, às 18h, nós vamos conversar sobre os afetos antes, durante e depois do distanciamento social. Então, está todo mundo convidado para isso. Eu quero que você comente neste momento. E junto, Márcia, as nossas lives aqui, elas se caracterizam por indicar um livro, uma leitura, um filme, algum documentário, o que você tenha que ajude, apoie, auxilie professor e família a pensar neste momento que nós estamos vivendo. E já como nós estamos indo para o encerramento, eu já peço que também, ao final da resposta, você faça a sua despedida e encerramento deste diálogo. Uau! Passou muito rápido. Ficou um monte de coisa aqui, mas eu quero dizer para o Cadu o seguinte, eu até escrevi aqui bem grande assim, manter o contato, garantir o contato, não importa o que aconteça, garantir o contato com as famílias, porque eu escrevi, o desenvolvimento cognitivo se alimenta de afeto, e os professores são elos nessa ligação. O desenvolvimento cognitivo, ele se alimenta disso, de afetividade. Por isso, às vezes você tem uma criança que ela não quer ver o vídeo, mas ela escuta, principalmente uma criança com autismo, mas ela escuta a voz da professora no áudio e aquilo soa muito bem para ela. E aí ela vai compreendendo que ela ainda tem um elo de ligação com aquele contexto.
Uma coisa que eu queria dizer também, que essa relação online, para que os professores também se cuidem, sejam cuidados, essa relação online, ela não é uma relação full-time. Isso, às vezes, vira uma confusão. Então, os professores precisam estabelecer rotinas, se for por WhatsApp, se for por plataforma, se for para mandar alguma coisa, que tem um combinado com a família, e que o professor seja diligente, né, garantindo afetivamente esse contato, uma vez por semana, 2 vezes por semana, no horário estabelecido. Claro que pode ter uma maleabilidade, uma flexibilidade se acontecer alguma coisa na casa, mas que haja um cuidado de ambas as partes, né? O professor ele não está disponível o tempo todo para aquele grupo, para aquela criança, para aquela situação, mas ele tem aquele tempo reservado, assim como a escola tem o seu tempo reservado para as atividades. Então, isso precisa ser um combinado, é uma coisa importante de fazer. E eu queria, assim, dar umas ideias rápidas, bem rápidas, Lauri, que as pessoas tentem pensar, enquanto professores, em filmar determinadas coisas, como tutoriais para mandar para as crianças. Eu vi uma escola que ela tem um blog e elas já estão com 100 e tantas atividades. Então, os professores filmam coisas bem pequenininhas, ensinando a plantar, num dia ensinando a fazer umas atividades físicas, os professores de educação física mandem para as crianças. E essa escola ela evoluiu nisso de tal maneira que agora quem manda os vídeos são as crianças, elas que fazem as coisas. São crianças com deficiência, então elas fazem, o que o combinado foi esse, e elas próprias mandam, e isso vai circulando. Então, esse contato, apesar do distanciamento, ele não fica tão sem afeto, como disse o Cadu, ele não fica tão distante. Nós precisamos garantir que as pessoas se encontrem de alguma forma, ainda que seja nessas redes, nesse mundo virtual. Eu vi também um grupo de pessoas da PAI que eles fizeram dicas de como usar máscara, de como fazer higienização, dicas de vídeos, dicas de lazer, o que eu faço quando eu estou muito estressado, eu escuto uma música tal, quando eu quero relaxar, eu escuto uma música tal. Existem formas possíveis de garantir uma reciprocidade, um contato, uma afetividade entre as pessoas. E aí, a semana que vem tá bom, né? Continuar com a ideia da afetividade, que as crianças mandem mensagens e façam coisas assim. São muitas possibilidades. Eu quero deixar meu e-mail disponível, eu já disse qual é, se alguém quiser, está aí disponível para vocês, visível, a gente pode conversar, pensar em algumas coisas. Eu quero indicar 2 portais, são 2 sites bacanas, onde você pode achar material atual. Um é o diversa.org.br, outro é o movimentodao.org.br. Eles trazem materiais, coisas interessantes para a gente poder pensar em coisas para fazer com as crianças, com os nossos alunos, nesse momento de isolamento, de distanciamento. Está muito longe da gente poder ter discutido tudo que a gente precisava, né? Eu quero também fazer uma indicação, e que eu fiquei pensando, o que eu posso indicar? Tem muitas coisas boas nessa vida, né? Eu quero indicar uma leitura de entretenimento, de relaxamento para os professores, que é a parte que falta. É um material, linda para a gente relaxar um pouco e pensar um pouco que a parte que falta, às vezes, a gente já encontrou e está ali mesmo. Tem um livro bem bacana, que é do José Pacheco, que é Sozinhos na Escola, faz a gente refletir sobre ideias importantes, sobre uma realidade de estarem na escola e estarem sozinhos, estarem na escola e estarem em situação de exclusão. Então, imagina agora. E eu indico um filme também que é para a gente refletir, que é O Menino que Descobriu o Vento. É um filme que pode fazer a gente pensar sobre o papel da escola, sobre o papel que tem esse espaço em relação ao desenvolvimento, à aprendizagem, a ter um outro mundo, um mundo diferente.
Nosso tempo está... Ufa! Mas não tem problema, foram... Muito pouquinho, né? O tempo é enorme, é pouquinho no final das contas. O tempo é relativo. Dinalva, agora eu vou quebrar o protocolo, eu vou pedir que você abra o microfone, tá? Para você se despedir também. Foi um prazer conversar com vocês hoje. Foi muito bom. As perguntas, né? A palestra também foi muito bom. Eu agradeço a oportunidade. Nós é que agradecemos, Dinalva. Professora Márcia, também o nosso agradecimento, a participação de todos que nos acompanharam neste momento de reflexão sobre a educação. A gente sempre tem como intencionalidade neste debate, nesse ciclo, um espaço e condições para que a gente troque, de fato, com propostas concretas, reais, que sejam possíveis de aplicação na sala de aula e de compreender este momento que a gente vive. Sabemos que não existirá um normal como era antes, vai ser diferente na escola, nas famílias, nos nossos alunos. Mas discutir, compartilhar angústias faz parte desse crescimento e dessa construção coletiva. Nós falamos o professor colocou resiliência, eu coloco resiliência social, que eu acho que é um pouquinho do movimento que nós vamos passar. Bom, convido vocês na próxima quarta-feira, conversando sobre afetividade, os afetos antes, durante e depois do distanciamento social, com a professora Luciene Tonieta. Reservem essa data, já coloquem essa data, próxima quarta-feira, 18 horas, das 18 às 19. E tem um aviso para todos, devido à quantidade de pedidos sobre formulário de declaração de presença, de participação nessa live. Lá no... já está aqui na tela, onde está esse formulário, e lá no YouTube também, no canal do Edocente, a gente vai publicar esse link que vocês podem preencher e ter o certificado, a declaração de presença nessa live. Então, um abraço a todos e até a nossa próxima semana, nossa próxima quarta-feira, falando de afetividade. Tchau, obrigado.